Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos fazer a palestra na Paz do Mundo e a Paz do Cristo. Vamos refletir com Emmanuel e com a doutrina espírita esses ensinamentos tão oportunos para nossas vidas. Antes de mais nada, gostaríamos de fazer uma prece para iniciarmos a nossa atividade. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade que Tu nos dá de estarmos, Senhor, diante do conhecimento espírita. Suplicamos, Jesus, a Tua misericórdia e o Teu amparo. Derramai, Jesus, a Tua chuva de bênçãos sobre nós. Permita, Jesus, que Tua misericórdia nos inspire, Jesus. Que Teu Espírito Divino nos ampare e nos socorra nesse instante. Diante, Jesus, do conhecimento espírita, suplicamos, Senhor. Permita que as correntes da boa inspiração toquem a todos nós, para que nossas palavras, Senhor, sejam úteis aos nossos corações, à nossa encarnação e às nossas vidas. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então é com muita alegria que nós estamos aqui. Vamos falar sobre a paz do mundo e paz do Cristo. É uma mensagem do livro Vinha de Luz. E nós vamos refletir um pouco sobre ela, né? Emmanuel, no Vinha de Luz, ele fala assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27. E aí ele vai comentar: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, um dos maiores problemas que a gente encontra quando a gente fala sobre a paz do mundo e a paz do Cristo é que a paz do Cristo é uma paz que o mundo não pode dar. Jesus vai nos falar no Evangelho de João o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, Jesus está nos falando, e Emmanuel está explicando que a paz verdadeira é eterna. Por que eterna? Porque é aquela que ninguém te tira. A paz do mundo é passageira. Os valores do mundo são valores que nós precisamos estar sempre observando com critério, para que a gente não caia em suas teias. Todas as ações humanas, elas precisam ter, dentro do nosso ponto de vista espiritual, a seguinte observação: essa ação, ela pode ser reproduzida por todos, pela eternidade afora. Toda atitude, todo pensamento, todo sentimento que não é eterno, que se não se traduz num benefício para o outro, não trará paz. Cedo ou tarde, as ações terra a terra, elas não conseguem trazer a serenidade que que todos nós queremos. Porque todo mundo quer ter paz. Só que quando a gente fala assim, eu quero ter paz, a gente está falando de sossego. Aí vem um mosquitinho e pronto, acabou a paz. Essa é a paz do mundo, o sossego. O mundo físico, ele é de tal forma frágil que ele não permite que a gente tenha esse sossego que fica no campo das nossas ideias,
esse sossego eterno, ele não existe. Daí que a paz do Cristo, ela não é o sossego. Jesus diz também em João, palavras de Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: em mim tereis paz. É um outro nível, é uma outra realidade. Nós descobrimos com conhecimento espírita que Jesus existe. Que Jesus não é uma palavra num livro, é um ser vivo, imortal, que veio à Terra. Um ser cósmico, transcendental, que nos conhece. Mas nós descobrimos também que nossos sofrimentos não surgem a cavaleiro. Todas as coisas humanas são perecíveis, passageiras, mas são verdadeiros testes para o aperfeiçoamento da alma. Daí que as aflições, elas sempre acontecerão no cadinho da nossa vida. Os incômodos, os infortúnios, fazem parte do cotidiano. Nós não devemos buscá-los, claro que não. Todos nós queremos ser felizes. Todos queremos ser felizes. Mas a verdadeira paz, como Jesus falou, está nele. Como é que é isso? Está nele. Jesus é um ser cósmico, transcendental. Ele renasceu na Terra para trazer a paz. Todo o caminho percorrido pelo Cristo é um caminho da paz. Então, Jesus é um caminho que leva à verdade e uma vida em plenitude. Mas não é uma teoria. Não é uma lâmpada de Aladim que a gente pede coisas. Não é isso. Quando ele diz, terão em mim, é no caminho, o caminho. Os primeiros grupamentos, as primeiras eclésias do cristianismo, elas se definiam como o caminho. Que caminho? Guia e modelo. Jesus é guia e modelo, porque ele mostra o caminho. Quem quer ter paz? Você quer ter paz? Quem quer ter paz, levanta a mão. Todos nós queremos a paz. Só que nós nos iludimos pensando o quê? Que é possível viver sem conflitos, viver sem contrariedades. Não é possível. O mundo material, ele é um mundo que nos coloca o tempo todo diante de desafios de crescimento. A alma amadurecida traz para si esses desafios. Ela não foge deles. Ela coloca um ideal e vive esse ideal na construção de um mundo melhor. As almas tímidas, elas vão empurrando. Quando você entende o mecanismo divino do amor, você não fica olhando a banda passar. Você parte para a vivência desses valores. Quem ama uma verdade, vive essa verdade. Jesus, também em João, ele diz assim: que buscais?
essa grande questão da nossa vida. O que queremos? O conhecimento espírita tem a capacidade de alargar a nossa percepção da vida. Somos imortais, imatáveis, imorríveis. Renascemos há multimilênios. Somos imortais e viveremos para sempre. O amor é o caminho, é a solução e a cura. Mas nós reencarnamos muitas e muitas vidas e só vamos escolher o caminho do amor se quisermos. Livre arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Daí que quando nós falamos sobre a paz do mundo e a paz do Cristo, Emmanuel nos alerta nesta mensagem. Nos círculos da paz, nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Um silêncio passageiro. Não te esqueça que a paz do mundo pode ser sono enfermiço da alma. Busca, diz Emmanuel, a paz do Senhor, a paz do Cristo, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito. O conhecimento espírita não nos torna anjos. Tem algum anjo aí? Me avisa, gente. Vai que tem, né? O conhecimento espírita nos educa a alma. Ela esclarece uma série de questões. E a partir desse esclarecimento, nós somos colocados no mundo para aprender a lidar com o mundo com essa nova visão. Primeira coisa que a doutrina espírita nos diz: aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então a paz, a felicidade verdadeira, a paz verdadeira e a felicidade verdadeira é a consciência tranquila, porque age em comunhão com as leis divinas e naturais. Então, a doutrina espírita nos ajuda, é uma ferramenta que nos ajuda com seu conhecimento, reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, vida em outros mundos. Nada acontece por acaso, existem espíritos em torno de nós. Nós somos um espírito imortal. Já vivemos muitas vidas. Deus existe. Jesus existe. Nossos entes queridos não estão mortos, estão vivos. E nós não morreremos nunca. Esses conhecimentos, bem refletidos, bem pensados, podem nos estimular a uma profunda vivência de amor na Terra. Aqueles que querem encontrar a paz precisam saber que tipo de paz que quer. Mosquitos não deixarão de existir. Doenças não deixarão de existir. A morte não deixará de existir. Nossos entes queridos morrerão. Pai, mãe, nós morreremos. O corpo físico morrerá. Mas isso é apenas passageiro. Daí que não é possível viver uma vida sem ter contrariedades. Reza a lenda, tinha uma lenda oriental que diz assim: a senhora havia uma vila lá na Índia,
e a senhora bateu na choupana de Buda. Chorosa, pedia a Buda que ressuscitasse a sua filha, que morreu. E Buda responde para ela: pois não, pois não. Antes de eu fazer isso, fala Buda, faça-me um favor, bata em cada porta de cada casa da aldeia e pergunte se em alguma casa nunca morreu alguém. Se a senhora achar uma casa em que não tenha tido uma pessoa morta, que não tenha perdido um ente querido pela morte, a senhora volta aqui que eu ressuscito a sua filha. Ela achou, gente? Não, não achou. Por quê? O que essa história quer dizer? Que as coisas do mundo são isso aí mesmo. Quando acontece uma dificuldade, um problema financeiro, um problema emocional, um problema de relacionamento, problema com os filhos, problema com o pai, problema com o vizinho, problema com a saúde da esposa, saúde do avô, saúde do filho. Não nos sintamos atingidos por uma injustiça, porque acontece com todas as pessoas. A maturidade espiritual está em entender que todos somos imortais e todo sofrimento tem data e hora certa para acabar. Nenhum mal dura para sempre. Toda dor passa. Não há dor que dure. Nenhuma dificuldade física, financeira, emocional fica para sempre. Daí que a paz verdadeira não é não sentir o problema. A paz verdadeira, ela surge quando nós estamos com a consciência tranquila, vinculados a valores de amor. Houve um concurso de pintura, em que os pintores seria escolhido a obra que melhor expressasse a paz. Depois de um longo percurso, 3 pinturas eram finalistas. Uma pintura pintava um campo verdinho, com flores, com borboletas voando. A segunda pintura era um céu azul, com várias aves brancas voando naquele céu azul lindíssimo. E a terceira pintura era um mar revolto batendo nas rochas. Depois de muita decisão, o voto de Minerva, para desempatar, foi dado por um juiz que escolheu a pintura, a terceira pintura, a pintura do mar batendo nas rochas. Os 2 pintores reclamaram. Mas como assim? Como escolher uma pintura que traz mar revolto? E foi ao juiz pedir satisfação. O juiz que decidiu. E ele falou: vocês repararam na pintura que entre os rochedos, onde o mar bota, há um ninho? Ninho? Aí eles foram olhar a pintura. Tinha um ninho lá. E no ninho tinha uma ave muito tranquila. Essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz não é não haver a adversidade dos mares tormentosos. A verdadeira paz é estar diante desses mares tormentosos
guardando serenidade. Nós espíritas temos o privilégio de um conhecimento que era o mesmo dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não se deixavam ir para o circo porque eram sádicos, porque eram masoquistas. Os primeiros cristãos viviam na mediunidade com Jesus, cantavam muito e tinham visões, e havia materialização. E muitas vezes o próprio Cristo aparecia para eles em suas reuniões. Iluminado, espíritos amigos, os santos, apareciam para eles em suas visões. Eles tinham certeza da imortalidade da alma, porque a viviam em espírito e verdade. Era a mediunidade, era o Espírito Santo, os santos espíritos de luz, em nome do Cristo, animando a fé de uma verdade espiritual. Nós somos imortais. Triunfa aquele que ama. A verdadeira paz é fruto do amor vivido. Porque quando você vive o amor, a tua consciência divina te deixa tranquilo. No mundo, diz Jesus, teremos tribulações. Mas ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Sigam-me. Para isso, precisamos saber o que queremos. Ora, somos espíritas. Renascemos neste mundo. Diante de muitas dores, muitos erros, muita perda de tempo, agora estamos aqui. Este é o nosso momento. Jesus confiou em nós e nos convidou. Somos chamados pelo Cristo. Para o quê? Para a construção do mundo novo dentro de nós. Construção do nosso mundo novo. Falamos muito em tempo de regeneração, regeneração planetária. E esquecemos que a regeneração planetária começa dentro de nós. Então não devemos nos preocupar tanto com a mudança do outro. Queremos ter paz? Sejamos otimistas. Você é imortal. Você vive para sempre. Por que ser pessimista? Os bons espíritos, espíritos que te amam demais, nunca te deixaram. Você não está só. Então isso é motivo de alegria. A mesma alegria dos primeiros cristãos. A paz decorre disso. A paz íntima. Você pode ter uma dor de dente, um mosquito pode ficar zumbindo, um carro pode passar a buzinar. Mas se você tem essa certeza que não é eu, um orador tão imperfeito, coitado de mim, que vai dar, é a reflexão do conhecimento espírita. Isso é individual, Cada um de nós terá que fazer um esforço. Há que fazer esforço. E não existe evolução sem trabalho. Nós somos herdeiros de uma tradição em que o benefício divino vem até nós. Então a gente pede, ó Senhor, me dá a paz. Mas lá no Evangelho está escrito, busque a paz e siga. Busque a paz e siga. É importantíssimo que na nossa conduta diária nós tenhamos essa visão de que a paz ela deve ser seguida, perseguida, deve ser algo nosso. Eu não devo querer, que meus filhos não me deixam em paz. Que minha mãe não me deixa em paz. Que tormento. Esse cachorro. Esse vizinho.
nunca teremos paz assim. Se a paz depende do outro fazer, nós estamos no arranca-rabo do mundo, no torvelinho das emoções contrariadas. E isso não traz paz. E aí, para sair do torvelinho, o que a gente faz? Os seres humanos buscam na distração enganar a consciência. Então nós somos um mundo em que o dinheiro, a fama, o jogo, o lucro, o sexo, as drogas, o lúdico, tudo isso nos distrai. Não estamos dizendo que nós temos que viver como monges no mosteiro, não é isso. A doutrina espírita não prega o insulamento, não prega que você tem que fazer aquela cara carrancuda. Não, nada disso. Ao contrário, quando a gente ama, a gente é feliz. E quando a gente ama, a gente é feliz e tem paz. O carrancudo deve estar passando mal, deve estar com dor de barriga. Francisco de Assis era um homem feliz. Francisco era chamado de o louco de Deus, porque ele cantava. O espírito superior é feliz não porque ele ganhou na Mega Sena, não porque o filho dele passou no Enem. O espírito superior é feliz porque ele é feliz. Ele não depende de fatores externos. E essa deve ser a nossa busca. Porque ao colocarmos nossa dependência de paz em fatores externos, nós corremos o risco de, quando aquela coisa faltar, nós não termos estrutura emocional para se segurar. Hoje nós vivemos uma coqueluche do processo da depressão, que tem levado muitos jovens e adultos, muitas pessoas, ao suicídio. Então nós temos um paradoxo, porque nós vivemos uma época de fartura. Nunca se teve tanta comida, nunca se teve tanta educação, nunca se teve na história da humanidade tantos recursos ao conhecimento, ao saber, à espiritualidade. Mas mesmo assim as pessoas estão angustiadas, deprimidas. As pessoas estão usando drogas. As pessoas trocam de parceiros e acham que isso é uma grande vantagem. Trocam de parceiros semanalmente. Acham que é uma vantagem. Daí que nós, quando tomamos contato com o conhecimento espírita e queremos ter paz, precisamos saber o que buscamos. Porque a paz do mundo, ela é passageira, ela não traz o equilíbrio, porque o mundo material é passageiro. Daí que nossas ações, elas devem ser movidas e motivadas em ações de eternidade, em pensamentos de eternidade, em sentimentos de eternidade. O mundo, no mundo, nós que vivemos aqui nesse mundo, somos escravos da emoção. E essa escravidão da emoção nos tira a paz. Tem pessoas que não conseguem não falar mal de alguém. Elas estão sempre predispostas a meter o malho. É maledicente.
Se você fala da pessoa, eu vi a Júlia ontem, a Júlia não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu vi um programa, disseram que aquela pessoa lá, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa não consegue não falar mal. Isso não é algo que nós possamos, parece engraçado, mas é uma enfermidade da alma. O falar mal do outro se torna um hábito. Daí que, se você se torna espírita e tem esse hábito, muitas vezes você continua com esse hábito, mesmo com conhecimento espírita. Porque esse hábito nos alimenta. Perdão. Alimenta o quê? O vazio. O vazio existencial. Esse vazio existencial que nós, apesar do conhecimento espírita, muitas vezes não sabemos como preencher a nossa alma. Então como a gente tem muitas vezes milênios de maus hábitos, a gente continua cultivando esses maus hábitos e acha que está tudo bem. Então, alguns gostam de emoções fortes, outros da maledicência, outros de se sentir magoado, o outro de se sentir com raiva, o outro de sentir ódio. Porque a pessoa não quer olhar para dentro de si. A doutrina espírita, ela nos dá material para nós termos coragem de olhar dentro da gente. Não é para nós massacrarmos a nós mesmos. Não. É para nós compreendermos que nós somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Temos como melhorar. É possível fazer do limão uma limonada. Todos nós somos espíritos em franco processo de evolução e de progresso. O conhecimento espírita nos auxilia a entender que nós somos importantes. Somos filhos de Deus. Quando colocamos nossos objetivos em coisas materiais e esses objetivos não se realizam, muitas vezes entramos numa frustração muito grande, numa autodepreciação ou num desânimo. Agora, com conhecimento espírita, nós temos as condições de colocar o nosso foco em ideais nobres, ideais de construção íntima, de embelezamento íntimo. Daí o aviso de Emmanuel. Nós precisamos entender, no Livro dos Espíritos, no item 919, Santo Agostinho vai nos falar, Kardec vai perguntar o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí no subitem A, Kardec pergunta: conhecemos essa máxima, porém temos essa dificuldade, que é conhecer nós mesmos. Qual o meio de consegui-lo? Aí os Espíritos trazem uma mensagem que deve ser lida. Nós não vamos ler ela aqui. É bem grande. Mas ela é fundamental para a nossa vida. Fazei o que eu fazia quando vi na terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência. Passar a revista ao que fizera. E perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Autoconfronto.
Eu preciso realizar isso por mim mesmo, comigo. Eu preciso olhar e ver como estão minhas palavras. A gente fala que quer paz, mas quase todas as nossas expressões, olhar. O olhar muitas vezes é de empáfia, é de soberba. Só o olhar, muitas vezes, a gente já se põe superior ao outro. E como é que a pessoa se põe superior ao outro? Criticando o outro. Quem é ela? Ali, metida. A gente age na agressividade. E essa agressividade é autodefesa. Porque enxerga o mundo como um mundo hostil. Vê as pessoas como pessoas hostis, agressivas. E entende que a melhor defesa é o ataque. Isso não traz paz. Nós já estamos presos a esse vai e vem de defesa e ataque há milênios. Jesus oferece um novo caminho. Saulo de Tarso é um bom exemplo para nós. Por quê? Saulo tinha tudo. Na sua época, entre o seu povo, Saulo era bonito, rico, era uma pessoa proeminente no direito, no sinédrio, na justiça, na religião. Tinha uma mulher, uma noiva lindíssima. Emmanuel, ao descrevê-los, deixa isso muito claro. Abigail e Saulo. Saulo conhecia a Torá, era brilhante, orador brilhante, inteligente, reconhecido pelos seus, aclamado. Mas quando Saulo se depara com Estevão, Saulo vê algo que ele não tinha. Saulo não tinha. Ele vê uma paz de espírito. Estevão, em momento algum, reagiu às provocações de Saulo. Não precisava. Estevão era repleto de amor. Estevão havia se tornado um verdadeiro seguidor do Cristo. E Paulo viu isso. Paulo viu que ali havia algo que ele não entendia. Ele não tinha aquilo. Aquela pessoa tinha espiritualidade. Que espiritualidade é essa? Se ele seguia o Deus verdadeiro, se ele tinha prosperidade, se ele tinha um excelente futuro, por que ele não tinha aquele olhar, aquela voz, aquele ar? E nós, diante do melhor, nossa mesquinhez, nossa rabugice, nossa imaturidade, muitas vezes a gente quer apagar a luz do outro. E foi o que Saulo fez. Ele tenta então apagar essa luz. Se todos falam que essa luz vem do Cristo, ele quer silenciar essa luz e começa a conspirar contra Estevão e o cristianismo. Mas havia aquela inquietação, só que ele tinha certeza que ele tinha razão. Ele não tinha espiritualidade, mas a sua visão era total. Ele era um legítimo herdeiro da Torá. Por que ele não tinha essa paz? Tem alguma coisa estranha?
E aí acontece a estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele, levando a ele o impacto final que era necessário, para ele ver essa luz. Essa luz que rompeu os mecanismos de defesa do ego. O homem velho, Saulo, se curva perante a verdade, a sua sinceridade da alma, toda a sua bagagem que Saulo tinha, estava direcionada no caminho equivocado. Porque sua alma já ansiava por mais. Como nós, espíritas. Ninguém chega à doutrina espírita por acaso. Podemos ter chegado pela dor, podemos ter chegado pela leitura, mas não é por acaso que estamos aqui. Nossa alma anseia por Deus, anseia por espiritualidade, anseia por verdade, anseia pela paz, mas não a paz que o mundo dá. Enquanto nós não entendermos isso, que a paz verdadeira está alicerçada na vida em plenitude, também estaremos presos nesse vucu-vucu, nesse ramerrão das ansiedades, das angústias, do desespero. Mas na medida em que nós entendermos que somos imortais, Deus nos ama e não há mal que sempre dure, que tudo que nos acontece não é para nossa punição, mas para nosso aprendizado. Na medida em que fizermos o que Santo Agostinho nos orienta, reflexão, não do outro, para com o outro empatia. Mas por que eu reagi assim? Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso dele? O espírita, vamos ter isso muito em mente, ele precisa sempre pensar como mentor. Há um livro evangélico muito antigo que diz assim, eu não sei exatamente se é mais ou menos assim: em seus passos, o que faria Jesus? O livro é sempre assim. É pesado, né? A gente colocar Jesus nos nossos passos. É interessante. É desafiador. Nós podemos pensar assim: se eu fosse um mentor desencarnado desta pessoa, o que eu faria? Isso nos ajuda a ter mais empatia e a gente desarmar-se perante o outro. O outro é imperfeito, o outro nos ofende. Tenhamos compaixão. No mundo teremos turbulências, mas ai daqueles que trazem a turbulência. Ela não traz a turbulência porque quer, ela traz a turbulência porque a sua alma é turbulenta. Ora, se eu não quero ter a minha alma turbulenta, não mais. Eu tenho que irradiar o que eu quero ser. Por isso, busque a paz e siga. A paz do Cristo é a paz que eu quero ter, que não depende de fatores externos. Porque a vida física, ela é perecível. Todas as coisas passam. Então, eventualmente, nós teremos transtornos, dissabores. Mas isso não tira a verdadeira paz, que é a paz da consciência tranquila. Por isso que Emmanuel, nesta mensagem, nos fala: não te esqueças que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, sono enfermiço da alma. Busca aquela paz do Senhor que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. A verdadeira paz
não é conquistada de uma hora para outra. A verdadeira paz, ela é como toda lei de progresso. A doutrina espírita nos diz, lei de progresso, evolução. A gente melhora, a gente é perfectível, desde que a gente se esforce. Por isso a mensagem do item 919, Santo Agostinho diz, pense toda noite, reflita no que você falou, não queira ter razão. Porque não é o mentor espiritual, ele não olha para as pessoas que estão lá nas zonas inferiores do mundo espiritual e diz, viu, eu tinha razão. Não, ele quer saber como eu posso acessar essa pessoa, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir para o seu crescimento, mesmo ela sendo do jeito que é. É uma visão para além de meter o malho, de se julgar melhor, de se defender agressivamente. Pondere como suas ações, palavras, expressões podem estar atingindo o outro. O nosso problema não é ter razão. É isso que nos tira a paz. Paz das pessoas, paz da sociedade, paz dos países. O nosso problema é ter compaixão. Todas as pessoas têm o direito de ter suas opiniões, visões de mundo. Nós também. Nós não temos que ser coniventes com o mal. Claro que não. Mas nós não temos que odiar a ninguém. No capítulo da paz, a única pessoa que encarnada teve elogio de Emmanuel foi Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi tinha um conceito que ele construiu a partir das bem-aventuranças do Evangelho. A ahimsa, a não violência. E através da não violência, ele levou a Índia à independência. Os ingleses vinham, eles ficavam parados, sentados, e os soldados ingleses batiam. Só que eles não reagiam. Ora, levavam constrangimento. Os soldados paravam. Não havia da parte deles não só não reação, mas não havia xingamento, não havia confronto, não havia nada. Os soldados não ficavam desarmados. E de constrangimento em constrangimento. Isso feito aos milhares. Eles faziam a passeata, mas sem violência. Gandhi levou a Índia à independência, provando que a força da paz é muito maior do que a gente pensa. A gente pensa que o silêncio, a paz, é coisa de fraco, coisa de bobo. O que vão falar de mim? Quando, na verdade, a reação virulenta, ela não fica para a eternidade. Toda reação virulenta terá que ser corrigida. Teremos que renascer de novo, e de novo, e de novo. Então nós, espíritas, chamados pelo próprio Cristo, para vivermos a regeneração íntima, que se contagiando pelo mundo, se tornará regeneração planetária. Temos que pensar nesse conceito, o da não violência. Como? Tendo amor pelos outros. E não vendo o outro como adversário. Nós temos o direito de pensar no que quisermos. A gente tem o direito de acreditar, de saber que a reencarnação é um fato, que os espíritos existem, de ser espírita, o time de futebol que a gente quiser. Mas o outro também tem. E ainda que a gente guarde as nossas motivações pessoais para pensar assim ou assado, nós não devemos ver no outro um inimigo, porque não é. Pela lei de causa e efeito, o único inimigo que nós temos são nossas ações, pensamentos e sentimentos. O outro é sempre o próximo, que Jesus nos ensina que nós devemos amar. Daí que a paz, a verdadeira paz, ela nada tem que ver com não ter problemas na vida. No mundo, Jesus diz,
Ele não enganou. Tereis turbulências, mas não vos desespereis, eu venci o mundo. Nós somos imortais, gente. Nós não somos esse corpo físico. Todas as coisas humanas passarão, mas a palavra do Cristo permanecerá, porque nós somos imortais. Mas a verdadeira imortalidade é vivê-la com amor, com paz, com compaixão. Mas isso não se improvisa. Isso tem que ser um trabalho íntimo. À noite, reflexão, estudar, meditar, ver como a gente se expressa, como a gente reage, por que eu fiquei nervoso, por que eu gritei, por que eu falei com ironia, por que aquela pessoa se ofendeu pelo que eu falei. É um trabalho árduo. Busque a paz e siga, persigamos a paz. A construção da paz depende da nossa capacidade de olhar o mundo como mentor espiritual. Olhar as pessoas como mentor espiritual. Como eu posso assistir? Não ver como adversário. Não entrar numa disputa de ter razão. Mas ver cada experiência humana como uma oportunidade de sentir amor, de vibrar amor, de viver amor, de envolver em compaixão e vida. É o nosso desafio. Mas por que a gente não consegue? Vamos estudar. Não é algo mágico. Não é algo que vai... Agora, assistir a palestra do Anderson, acabou. Agora não, agora sou da... Não é assim. Nenhuma realização humana verdadeira acontece sem esforço. Diante, então, meus irmãos, das angústias humanas, nós devemos lembrar da autorrealização das pessoas nobres. De como elas, a partir de um ideal nobre, escolhem um ideal nobre. O que é um ideal nobre? Um ideal que não fique só preso a eu, para mim. Algo que de alguma forma leve coisas boas para os outros. Eu tenho uma boa sugestão: a doutrina espírita, o conhecimento espírita, a manutenção de uma instituição espírita, porque a doutrina espírita educa as almas. Mas existem outras possibilidades, seja no campo profissional, no campo espiritual, no campo da arte. E se dedique com amor, não para aparecer, não para ser aplaudido, não para ter dinheiro, por amor. Isso vai trazer para nós um reconforto íntimo, um apaziguamento interior. Mas isso não é improviso, isso é trabalho. A paz do mundo, tenhamos certeza, ela não traz paz. A rigor, ela nos faz perder tempo. Nós devemos buscar, sim, ter nossa vida tranquila, ser feliz, mas não devemos nos iludir. As coisas do mundo não trazem felicidade. Nós devemos usar as coisas, mas não ficar preso a elas. Elas não podem ser motivo de nós não valorizarmos o outro ser humano. Em seus passos, o que faria Jesus? Olhemos o mundo como mentor espiritual. A verdadeira paz nasce na consciência, porque as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. Mas tem uma notícia muito boa para vocês. Muito boa. Nós estamos reencarnados e somos espíritas. Estamos reencarnados e sabemos que somos imortais. Então, somos otimistas. Porque nós podemos, ao amar a vida, ao amar todas as coisas, criaturas de Deus, tudo é criado por Deus. Deus está aqui sustentando tudo. Então não temos motivo para pessimismo. Se erramos hoje, acertamos amanhã, estudamos, pesquisamos. Cedo ou tarde, a perseverança no bem nos leva ao bom caminho. Quero agradecer a vocês essa oportunidade de estar refletindo com vocês esses temas. Me fez um bem danado, em plena quarentena, falar sobre a paz.
Nós devemos ter certeza que todos esses processos estão sob a guarda de Deus. Não nos angustiemos pela quarentena, vai passar. Somos imortais, vivemos para sempre, gente. Aproveitemos esse momento único nas nossas vidas para crescer como espíritos imortais, para aprender com as nossas reações, com as nossas angústias, com nossas... eu quero sair de casa. Vamos aprender como nós somos. Aproveitemos esse momento da quarentena para ver como nós lidamos com essas situações. Somos mais amorosos ou mais egoístas? Pensamos que ficar no portão, batendo papo, pode contaminar nossa família toda? Nós pensamos mais no nosso bem-estar ou no bem-estar de todos? É pesquisando, analisando, confrontando que nós vamos encontrar a verdadeira paz. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos buscar a paz do Cristo, aquela que uma vez encontrada, nunca mais nos será tirada. Boa noite, meus irmãos. Fico muito feliz por estar com vocês.